Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amados amigos e ouvintes da Palavra de Deus, eu quero falar a vocês, nesta tarde, em rápidas palavras, sobre o salário do pecado e o dom gratuito de Deus. Aqueles que trabalham têm por certo que no final da semana, da quinzena, do mês, receberão algo em recompensa ao seu trabalho, ao seu esforço, seja mental ou físico, que presta a uma empresa, a uma instituição, a uma entidade. Você está empregado e no final do mês, da semana, da quinzena, você tem a certeza que vai receber algo em recompensa ao seu trabalho. No texto que lemos, a palavra de Deus declara, afirma, assevera, assegura que o salário do pecado é a morte. Deus, como diz a sua palavra em Eclesiastes capítulo 7, verso 28, Deus criou o homem perfeito. Quando Deus fez o homem era reto, era moralmente virtuoso. Mas o mesmo texto diz que o homem se meteu em muitas invenções, procurou muitas inovações, e a maioria delas, quase absoluta, desagradou a Deus. Deus criou o homem para o louvor da sua glória, Deus criou o homem para o obedecer, Deus criou o homem para estar diante dele, em comunhão com ele, em amizade íntima com ele. Deus é o Criador. Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, dizendo: haja céus, haja terra, haja luz, e as coisas foram aparecendo. Mas no sexto dia da criação, Deus resolve criar o homem. Mas Deus não faz o homem vir ou aparecer da palavra. O próprio Deus, com as suas mãos preciosas, cria o homem. Faz da terra, do pó da terra, um boneco e logo após sopra em suas narinas o fôlego divino, o fôlego vindo do próprio Deus. E a Bíblia afirma que o homem passou a ser alma vivente. Então, amigo, nós somos criaturas de Deus, feituras de Deus, obra-prima da criação de Deus. O homem sem Deus não vai a lugar algum. O homem, além de Deus ou sem Deus, não pode coisa alguma. Alguns se enganam pensando, achando que são, que têm, que pode, mas na realidade não são, não têm e nem podem. Porque dentro do homem existe algo especial de Deus, que é o fôlego, o Espírito que foi dado por Deus. Então imagine, se Deus quiser tirar o fôlego de quase 7 bilhões de pessoas que habitam nesta terra, o que será da humanidade? Com Deus está o direito à vida, o fôlego que há dentro de você, o espírito e a alma que há dentro de você, veio de Deus. E Deus criou o homem para o obedecer. Deus pôs no jardim do Éden o homem, inúmeras árvores que produziam frutos, e disse ao homem: olha, você pode comer de tudo que aí está, mas apenas uma delas eu vou lhe proibir, você não pode nem tocar, porque no dia que você tocar e dela comer, você certamente morrerá. O texto que lemos diz que o salário do pecado é a morte. Eu gostaria de chamar a atenção aos amigos: morte significa cessação, morte significa fim, morte significa acabou. Quando Deus estava dizendo para Adão que no dia que ele comesse do fruto daquela árvore que havia sido proibida por Deus,
ele morreria. Mas Deus não estava se referindo simplesmente à morte física, à morte do corpo. Deus estava falando de uma morte muito pior. Porque, segundo o ensinamento bíblico, existem 3 tipos de morte. A primeira morte, todos os homens hão de passar por elas. É a morte física, a morte do corpo. Por conta de uma doença, de uma enfermidade, de alguma coisa parecida, de um acidente, de uma ocasião, de algo que acontece, de uma catástrofe. Alguém é acometido e morre fisicamente. É a morte pelo qual todo ser humano deve passar. Mas existe também a segunda morte, que é a morte espiritual. É a morte do espírito. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 2, que aqueles que já aceitaram a Cristo Jesus pela fé, uma vez estavam mortos em seus delitos e pecados. Então essa morte que chamamos de espiritual, é a morte no pecado, é a morte nos delitos. Quando o homem comete nos delitos, quando o homem comete o pecado diante de Deus, espiritualmente ele está morto. É a morte de número 2. Mas o pior tipo de morte não é a morte física ou do corpo. A pior morte não é a morte do espírito, mas a pior morte é a morte eterna. Morrendo espiritualmente, o homem está, se não aceitar a Cristo, fadado a passar, a entrar, a provar da morte número 3, que é a morte eterna. É a separação definitivamente do homem e Deus. O homem irá entrar na eternidade, porque eu e você morremos fisicamente, mas espiritualmente somos imorredouros, somos eternos. Saindo do corpo, entraremos na eternidade, ou com Deus, ou sem Deus, ou no céu, ou no inferno, mas viveremos eternamente. E aqueles que morrem espiritualmente, no pecado, nos delitos, na desobediência a Deus, eles irão entrar na morte eterna, irão viver eternamente separados de Deus. A Bíblia diz, e eu vou repetir no texto que li, o salário do pecado é a morte. O homem mente, o homem mata, o homem furta, o homem faz mal ao seu próximo. E em recompensa disso, a Bíblia diz que ele recebe a morte eterna, que é a separação definitiva da presença de Deus. Enquanto eu e você estamos aqui sobre a terra, temos a oportunidade de aceitar pela fé a Jesus Cristo, Filho de Deus, reconciliar-nos com Deus e estaremos livres desta morte eterna. Mas todos aqueles que rejeitam a Jesus Cristo, o Evangelho e a salvação de Deus através destes meios, Jesus Cristo e o Evangelho, entrarão na morte eterna. No final dos seus dias, em recompensa ao seu pecado, em recompensa à sua desobediência a Deus, o homem irá entrar no estado eterno de separação de Deus. Porque o salário do pecado é a morte. Assim como você trabalha e no final do mês tem lá o seu salário, se você continuar na sua vida de pecado, de incredulidade, de prostituição, de idolatria, de desobediência a Deus, de desamor ao próximo, você receberá como recompensa de tudo isso a morte eterna. Mas o texto que lemos também diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode ter o privilégio e a oportunidade ainda neste dia de receber o presente que Deus dá de graça, que chama-se vida eterna. Amigos, a vida eterna existe. Não é conto de carochinha, não é uma invenção de homens. Se você observar, todas as religiões, ou pelo menos 99% delas, falam de uma vida após a morte, falam de uma eternidade. Isto também é evidência de que a vida eterna é algo real. Mas só podemos recebê-la através de Jesus. A vida eterna é uma qualidade e estado de vida que pertence somente a Deus. Ele é o Deus eterno, mas Ele resolveu compartilhar com os homens, se este aceitar a Jesus Cristo como seu Filho.
A mensagem do Evangelho não é algo complicado. Se estivéssemos aqui falando de algo complicado, os homens talvez até aceitariam. Mas a mensagem do Evangelho é simples. Jesus Cristo, Filho de Deus, veio a esta terra, tomou a forma humana, morreu em uma cruz, é morto, mas ressuscitou ao terceiro dia. E Deus determinou dizendo que aqueles que o aceitarem e acreditarem que Ele é o seu Salvador, que Ele é o seu Senhor, receberão a vida eterna. Não precisa muito, precisa abandonar o pecado, precisa crer, aceitar a Jesus Cristo e a palavra do Evangelho. O presente que Deus tem para você hoje é a vida eterna, mas você só a pode receber pela fé através de Jesus Cristo, aceitando e recebendo como seu Senhor e Salvador da sua vida. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus